Olá, tudo bom, crianças? Espero que vocês estejam todos bem. Aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. E vamos lá com a professora Esther no chat para passar tudinho de novidade pra gente. Bom dia, professora Esther. Bom dia, professora Verônica. Tá todo mundo aqui já bem atento, esperando a aula de matemática, porque teremos novidade, não é? Temos novidade. Já eu mostro aqui a novidade para vocês. E Midian conosco aqui, né, nos estúdios aqui, para tornar nossas aulas mais acessíveis, para poder abraçar todos os alunos da nossa rede. E quem mais nos estiver assistindo também, tornando nossas aulas mais acessíveis. A nossa intérprete Midian. Olá, Midian, mais um dia aqui de parceria, né, Midian? Então, vamos para a novidade. A novidade está aqui. Essa caixinha azul que temos aqui. Mas vamos recordar a aula de ontem. Ontem eu joguei aqui com a professora Esther Uno, um jogo, né, de cartas, né, onde a gente precisa embaralhar e tem aquela questão da comparação dos números, né? O maior número vence sobre aquele outro que está ali como o menor número, né? Quem lançar o maior número é que recolhe as cartas. E nós temos ali umas cartas coringas. E eu sugeri que vocês jogassem em casa com um baralho. E eu trouxe aqui do Mind Lab, né, que as escolas receberam. Nós temos o baralho, tá certo? Então, na escola vocês podem jogar, né, com as regras do Uno, utilizando o baralho, tá certo? Aí eu até expus aqui algumas cartas, vou levantar aqui para mostrar melhor para vocês. Eita, lá vou eu querendo desmanchar tudo. Então, nós temos aqui, olha, nós temos a numeração, numerações altas também, como nós temos no Uno. Então, a gente pode fazer essa competição também, tanto usando cores, que nós temos as cartas pretas, temos as cartas vermelhas também, tá certo? Nós temos aquelas cartas, né, rei, rainha, que a gente pode utilizar como coringas, né, como temos no Uno também, tá certo? Então fica aí a dica, a sugestão para vocês jogarem usando as regras do jogo que foi utilizado ontem na aula de ontem de matemática, fazendo a comparação de números, treinando, exercitando essa comparação de números, quem é o maior, quem é o menor. Muitas vezes, numa subtração, o aluno tem essa dificuldade, não é não, crianças? Conta aí a verdade pra gente. Às vezes a gente tem essa dificuldade quando a gente está começando a aprender ali as operações de subtração, até de adição também, mas principalmente de subtração, para saber se o que eu tenho, eu posso tirar o que está sendo pedido ali embaixo. Né? A gente tem que analisar se o número, né, que eu tenho ali em cima, né, o subtraindo, ele é maior do que o minuendo que eu tenho ali. Né? Ou se vai ser necessário a gente fazer aquela dinâmica, né, com as ordens da unidade, dezena e centena, para poder fazer essa subtração. Então, isso daqui ajuda muito vocês, crianças, vocês podem brincar, e as férias estão se aproximando, vocês podem brincar, né, fazendo com o baralho, tá certo? Quem tiver baralho em casa, joga em casa. Papai e mamãe muitas vezes tem, né? E quem não tiver o baralho em casa, aproveita agora o mês de dezembro na escola, né? A gente já está entrando assim naquele processo de finalzinho de ano, finalizando o ano letivo. E eu tenho aqui a novidade de hoje. A novidade de hoje vai ser um outro jogo que vai nos ajudar no assunto de hoje, que é composição com figuras planas. Aí a gente tem que lembrar o diferencial para as espaciais. Nós temos as figuras planas e temos as figuras espaciais. As espaciais, por sua vez, têm uma característica que as planas não têm, que é semelhante à característica dessa caixa aqui que eu observo. Essa caixa aqui, que é a caixinha do meu jogo, como essa caixa também. Qual é o diferencial? Vou pegar uma peça daqui, do meu jogo de hoje, vou pegar uma maiorzinha, deixa eu pegar uma maior. Aqui, só estão aparecendo as pequenas. Deixa eu derramar. Pronto, essa daqui está maiorzinha, vou pegar essa vermelha. Essa daqui está maiorzinha. Qual o diferencial dessa figura aqui, né, para essa caixa? Essa caixa a gente percebe, ou essa caixa, a gente percebe, vou colocar as duas aqui lado a lado da figura, que ambas têm altura.
tem largura, tem comprimento, características que as figuras planas também têm. Mas tem uma outra característica que as figuras planas não têm, que é a altura. Deixa eu mexer aqui, para mostrar a lateral aqui dessa caixa azul. Olha aqui, ó, a altura. Então, daqui, da mesa, né, da toalha da mesa, para o final da caixa, nós temos aqui uma altura que eu posso pegar uma régua e posso medir essa altura. Já uma figura plana, eu não tenho essa altura. E qual foi o jogo que eu escolhi para trabalhar a formação de figuras, né, composição com essas figuras planas? Eu trouxe o Tangram, que eu já apresentei para vocês, que é um jogo chinês, tá certo? É um jogo chinês e tem uma historinha também na aula de hoje. Como é que se supõe, professor Esté, que surgiu o Tangram, né? Então, é um jogo chinês que tem 7 peças. O meu jogo aqui tem mais do que 7 peças, porque eu tenho 4 Tangrams aqui, tá certo? Tenho 4 Tangrams, então as peças estão repetidas 4 vezes. Então, foco aí na tela, que eu vou contar aí para vocês o que se diz a respeito da lenda do surgimento do Tangram. Que um certo jovem, despediu-se do seu mestre, pois iria começar uma longa viagem pelo mundo. E ao se despedir, o mestre entregou-lhe um espelho, onde ali tudo seria registrado o que acontecesse nessa viagem, para que ele pudesse ver. O jovem, sem entender como o espelho poderia registrar todas as coisas que aconteceriam na viagem, por um descuido, deixou o espelho cair, professor Esté. E este se partiu em 7 pedaços. Então o mestre disse que ele registraria tudo o que visse, formando figuras com os 7 pedaços do espelho. E assim, seguindo a lenda, surgiu o Tangram. Então, nós temos aí o que seria o surgimento do Tangram. E eu tenho aqui as figuras que a gente pode conseguir montar usando as peças do Tangram. É um jogo chinês. Deixa eu ver se dá para vocês perceberem aqui. Isso daqui vocês podem conseguir na internet também, tá certo? O Tangram, os desafios do Tangram, as figuras que eu posso montar usando as 7 peças, tá? Aí nós temos aqui desse outro lado, olha, mais desenhado, mostrando cada figura, como ela é montada e quais peças são utilizadas para montar, tá certo? Então, o que eu trago para vocês também? No Drive, que eu vou apresentar no Canva, no slide, vocês vão poder baixar, o arquivo para poder imprimir, recortar ou até fazer o desenho, o molde, numa folha de papel ofício, para poder, se não puder, imprimir, tá certo? E eu convido aqui professor Esté. Ai, professor Esté, meu Deus, lá vou eu sofrer. Para a gente montar alguma figura. Nós temos a sugestão, professor Esté, aqui de pássaros diferentes. O mestre da história. Eu gosto de montar um mestre. O mestre? Pronto, fique à vontade. Deixa eu ver se eu vou montar por esse lado aqui. Aliás, eu vou montar por esse que já está mais prático, não é? E o nosso tempo é curto aqui, Eu monto de uma cor só ou... Pode usar as cores variadas para chamar mais atenção, talvez, Eu vou tentar montar o pássaro. Eu vou ver aqui se eu consigo montar o pássaro. Então, nós temos no Tangram, crianças, triângulos, um quadrado, tem um triângulo maior, tem os triângulos médios e tem os triângulos pequenos. E nós temos também um losango. Então, eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O professor Esté tem mais prática do que eu. Vai acabar primeiro do que eu que é minha pessoa. Não, tenho dúvida em relação a isso. Deixa eu ver. Eu vou...
Vou trocar aqui as peças que eu havia pego. Deixa eu pegar esse triângulo vermelho para montar as asas do meu pássaro. Aqui está o mestre. Está o mestre já feito. Olha aí, a professora Esté já fez o mestre e eu estou aqui apanhando no desafio para fazer o pássaro. Qual é o pássaro? O pássaro é esse daqui. Aí eu agora acredito que seja isso. É isso mesmo. Isso mesmo, né? É. Só que a toalha um pouco que atrapalha, né? O losango e o bico. Aí aqui, pescoço do meu pássaro. E a pontinha, né, que é o bico. E a pontinha que é o bico. Tá aqui o meu pássaro montado. O professor Esté montou aqui o mestre, né, da lenda do Tangram, o que deu o espelho para o jovem que iria fazer a viagem. E eu tenho aqui uma das coisas que aconteceu na viagem, né? A visão de um pássaro. Aí aqui as asas do pássaro, a cauda dele, a minha cauda está, acredito que, errada. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, como é que seria? Eu acho que esse aqui, ó. Que está errado, né? É o contrário. Assim, ele fica assim. Assim, né? É. E aqui assim, agora sim, né? Isso, professor Esté. Isso. Pronto. Olha aqui, o rabinho do meu pássaro, as asas, o pescoço, aqui o corpinho dele, cabeça, bico. Né? E o mestre. Então, nós usamos o quê? Figuras planas, tá certo? Usando as peças do Tangram, do jogo chinês, para poder montar. E o interessante, né, professora Verônica, é eles contarem que cada figura foi montada com 7 peças. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. A mesma coisa aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é como eu falei, aqui nós temos 4 Tangrams, né? Isso, professor Esté. Verdade. Então, cada Tangram, ele tem 7 peças. E as figuras que são sugeridas, que a gente encontra na internet e tudo mais, são justamente figuras para montar usando as 7 peças. Aí a gente optou por usar as cores variadas. Muito obrigada, professora Esté. Eu agradeço. Então, nós temos aqui, olha aqui, a revisão. O que, que nós usamos? As 7 peças para poder montar cada uma das figuras. Né? Nós temos entre as peças os triângulos, né? Temos o maior, o menor e o médio. Nós temos o losango e o quadrado. E o desafio de vocês, né? Que seria montar aí o Tangram, né? Fazer aí essa impressão num papel ofício, ou então vocês mesmos desenharem. Esse QR Code aí vai disponibilizar para vocês um arquivo em PDF para que vocês possam imprimir, tá certo? Ou então vocês podem abrir esse arquivo, né, se conseguirem abrir pelo celular, e ir vendo ali, ou dar um print aí nessa tela para vocês ir vendo como é que seria a configuração desse Tangram aí, das peças, para vocês depois recortarem, pintarem e recortarem, tá certo? Aí nós temos aí o template para os professores, porque podem utilizar aí essa aula, modificá-la, não vai alterar em nada meu arquivo. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós usamos o quê? Figuras planas para montar aqui, né, objetos, seres, né, bichos e tudo mais, usando figuras planas, tá certo? Ou seja, aquelas figuras que não têm a característica de ter a altura, só comprimento e largura. Professora Esté, muito obrigada. Eu que agradeço, professora Verônica. Crianças, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.